Olá, estamos aqui com a doutora Giovana Pedrilho, da Clínica de Diagnósticos Especializados Cali. E ela tem uma especialidade muito interessante, nefrologia em animais. Doutora Giovana, muito obrigada por aceitar o nosso convite e falar conosco hoje. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de conversar com vocês e ajudar o público a esclarecer bastante a doença renal, que é bem comum nos cãezinhos e principalmente nos gatinhos, né? Então, eu que agradeço a oportunidade. Nossa, e realmente, né, a gente é uma doença que a gente não, geralmente não faz o check-up anual, né? Como perceber os Aham. sintomas e qual a necessidade, né, de se avaliar isso com antecedência, antes que realmente, porque eu tenho a impressão de que quando a gente percebe o problema, muitas vezes já é um pouco tarde, né? Exatamente, é o que acontece na maioria das vezes, Dayana. A doença renal, ela é bem silenciosa, sabe? Ela vai demonstrar, inclusive, alterações nos exames e sintomatologia quando o paciente já está num estágio muito avançado. E ainda mais que na veterinária, agora está mudando, graças a Deus, mas antes, o paciente ele só ia para o veterinário quando ele tinha parado de se alimentar, começava a vomitar ou a ter diarreia, né? Quando o paciente estava mal. E quando o paciente já tem os sintomas, a doença renal normalmente ela já está avançada, né? Como ela é silenciosa, ela vai demonstrar sintomas só quando tiver perdido metade dos dois rins, né? Mais da metade, na verdade. Nossa. Então, se a gente fizesse o diagnóstico antes, a qualidade de vida e a progressão da doença diminuiria um pouco, né? Então, o diagnóstico precoce é importantíssimo para a doença renal, porque ela é uma doença que não tem cura, mas é uma doença que vai progredir, né? Só que a gente consegue fazer ela progredir de uma forma mais lenta, desde que a gente ache essa doença em um check-up, que seja anual, que seja semestral. Isso é de grande importância e é um costume que a gente tem que agora ir aprendendo, né? Porque a gente quer cada vez mais que os nossos pacientes, os nossos filhinhos de quatro patas, vivam cada dia mais, né? E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa diagnosticar as doenças de forma mais precoce, como todas, até em humanos, né? Com certeza. E não é só viver mais, mas ter mais qualidade de vida, né? Porque muitas vezes eles Exatamente. até vivem, mas aí com aquela doença, ainda mais rim, que é uma coisa bem complicada e dói, né, doutora? É, Dependendo da lesão, dói, né? É uma doença crônica que afeta muito o organismo todo, né? O rim, ele é responsável por muita coisa no organismo. Ele controla a pressão arterial, ele controla até a anemia, né? Que ele pode causar, que a doença renal pode causar, na verdade. Então, é muito importante a gente diagnosticar isso antes, para que eles tenham mais qualidade de vida, como você falou. Importantíssimo. Agora, como diagnosticar? O que é necessário para diagnosticar com antecedência que o meu cãozinho ou o meu gatinho, né, ele tem uma doença renal? Ou ele tem uma tendência, né, a ter uma doença renal? Porque muitas vezes ele pode ter só a tendência, graças a Deus, né? Então, Daiane, hoje a gente tem diversos exames, né, para diagnosticar a doença renal crônica, mas a doença renal em estágios primários, pelo exame de sangue, não é detectada. Normalmente, a gente solicita pelo menos exames de imagem, né, o ultrassom abdominal. No ultrassom, a gente consegue ver a morfologia do rim, né, se o rim está alterado, se tem uma proporção alterada ali no parênquima renal. A gente consegue ver se tem cistos, se tem dilatação de pelve. Então, a gente consegue ver alterações renais ali na imagem que muitas vezes não pegaria no exame de sangue. Puxa vida, né? E o exame de urina, ele é relativamente simples e é um exame até que Muito. barato, né? É uma coisa que realmente é possível você fazer pelo menos uma vez por ano, né? E incluir ali no seu calendário. Vou fazer as vacinas e o exame de urina, né? Exatamente, né? Pelo menos a cada ano, todos os pacientes vão fazer a vacinação. Então, antes, será que não seria legal, né, associar? Faz um hemograma, faz uma função renal, faz um exame de urina ou um ultrassom. Vamos fazer tudo isso para que quando tiver sintomas não ser tarde demais, né? E a gente conseguir fazer mais coisas.
e até mesmo encaminhar para a especialidade, né? Porque muitas vezes o clínico geral, ele vê uma alteração na urina, mas não vê alteração no exame de sangue e fala, isso daqui vai melhorar, não é nada. E, na verdade, se já encaminhar para um especialista que estuda só isso, a gente ela consegue interpretar de uma maneira muito mais ampla esse exame, né? E eu acho que é muito importante. E hoje, na veterinária, as especialidades estão dominando, né? Isso é bom, já se foi aquela época que um clínico faria tudo, né? Não, a gente tem agora quem estuda só isso, então consegue diagnosticar melhor, consegue tratar melhor, consegue manter a qualidade de vida muito melhor para o paciente. Não, com certeza, porque assim como nós humanos, né, o corpo humano, ele tem vários órgãos, né, e um clínico geral, ele estuda o tudo, o amplo. Tudo. O especialista, ele se especializa naquele ponto, naquele órgão ou naquela especialidade ali, né, no caso aqui, nefrologista, nos rins. E nós humanos, cada corpo é de uma forma. Agora imagine os animais, vamos pegar um cãozinho, por exemplo. Não existe uma raça única, é uma mistura de raças muitas vezes, né? Então, Uhum. cada raça tem a sua particularidade, né? E aqueles ainda que não tem nem a raça definida, ainda pode ter um outro padrão. Então é difícil você ter aquela curva de referências quando você vai ver um exame, né? Por exemplo, a ureia é de 0 a 10, mas isso é para um Schnauzer que é pequenininho ou é para um labrador que é um cão de porte maior? Então, assim, dentro da especialidade veterinária ainda, essas referências são muito mais difíceis de se acompanhar, né? Por isso a importância de um especialista, porque ele realmente ele vai um pouco mais a fundo nessas referências e nesses exames, né? Seria mais ou menos isso? Sem dúvida nenhuma, muito isso. Porque, por exemplo, a creatinina, né, que é um exame de suma importância para o nefrologista. A creatinina ela varia muito de um paciente para outro. Porque um paciente que tem mais massa muscular tem uma creatinina, tende a ter uma creatinina mais elevada. Já um paciente que tem menos massa muscular já tem uma creatinina menor também. Então, tudo isso influencia e é uma coisa que a gente estudou isso, né, por mais tempo e focou só nisso. Então, sem dúvida nenhuma, a maneira de interpretar o exame é outra, é outra. Não, gente, olha aí a importância de uma clínica de especialidades, como a Cali, por exemplo, aqui em Jundiaí, né? Precisando de alguma coisa, dá uma ligadinha, conversa com a doutora Gi ou com outro especialista, né? Porque isso é muito importante hoje em dia. Assim como nós humanos, né? Se nós temos uma dor de estômago, nós vamos procurar um especialista. Se você tem uma dor na cabeça, é um outro Exato. especialista, né? O clínico Isso. geral é para fazer aquele check-up, a vacina. A gente vai agora para um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho com mais dicas da doutora Giovana para vocês, porque o assunto está muito interessante. E agora, assim, o tratamento em si, uma vez identificado, sendo precoce, o tratamento é bem mais simples e ele pode ter uma vida normal? Pode sim. O tratamento ele vai ser baseado na sintomatologia, né? E nas alterações no organismo que a doença renal causa. Por exemplo, se ele tiver hipertensão, a gente vai entrar com tratamento para corrigir a pressão arterial. Se tem vômito, a gente corrige isso. Se está desidratando porque está perdendo muita água na urina, aí a gente vai corrigir o volume que está perdendo, né? Então, a doença renal, ela se baseia nisso. A gente vai tentar fazer a função do rim que não está conseguindo fazer, né? A gente vai dar essa ajuda para o rim dele. E, lógico, quanto menos alterações tiver, mais fácil da gente tratar, controlar, para evitar a progressão dessa doença, né? O que é muito importante, né? Porque quanto Uhum. antes, melhor, o tratamento é menos agressivo e a chance de uma vida normal, até mesmo da recuperação, né, é bem maior, né? Muito maior, muito maior. Os que são diagnosticados em estágio um ou 2 da doença renal, eles vivem muito bem, uma vida normal, normal, só muda que faz check-up de forma mais rígida, né, a 4 a 6 meses no máximo.
E com relação à alimentação, vamos supor, eu tenho o meu cãozinho, ele come ração, mas ele também come o que tiver na mesa, né? Porque é um pidão. Ou então, É. ele come muita carne, ou enfim, ou a mesmo, às vezes até a comida feita em casa, né? Que hoje é muito comum, né? A gente fazer a comida em casa para os nossos pets. Algum desses tipos de comportamento tem uma chance de ampliar ainda mais a possibilidade de ter uma doença renal? Sim, sim. Até porque a alimentação errada, ela não só afeta a parte renal, mas afeta a parte do metabolismo inteiro do paciente, né? Então, favorece a desenvolver doenças como diabetes, doenças como doenças endócrinas, hiperadrenocorticismo, que são doenças que predispõem a doença renal crônica também, né? A alimentação de um paciente doente renal, ela tem que ser mais restrita nessas besteiras, né? Nessas alimentações naturais, em petisco, tudo isso. Tem alimento específico para diminuir a progressão da doença, para fazer o controle de fósforo, que é um dos problemas que a gente tem com a doença renal. Então, a alimentação é importantíssima. Hoje em dia, né, está fazendo bastante alimentação natural, que é muito legal, desde que acompanhada com um nutrólogo, né? Uma alimentação natural desbalanceada, ela é tão agressiva quanto ficar sem se alimentar, né? É horrível. Tem pacientes que são obesos que não são nutridos, né? Que têm deficiências nutricionais. Por quê? Por conta de alimentação errada. Então, tanto para doença renal quanto para qualquer, até para um paciente saudável, a alimentação ela é essencial, né? E para um paciente renal, mais ainda. E eu fiz um exame de urina no meu cãozinho e no resultado ali deu que tem uns cristalzinhos. Isso também é um ponto de alerta para correr para um especialista? Sim, sim. Não é o fim do mundo, né? Os cristais a gente tem que saber da onde está vindo, por que estão lá, né? Mas é sim um motivo para ir para o especialista, sem dúvida alguma. A gente precisa saber que tipo de cristal é esse, se esse cristal vai poder vir virar um cálculo, né? O cálculo se pode obstruir um paciente, obstruir nesse paciente gera uma lesão enorme no rim. Então é de suma importância, bem importante mesmo. Não, com certeza. E às vezes uns simples cristalzinhos, né? Pode virar uma É, pedrinha, né? Como você colocou, né? O exato. cálculo. E isso pode até levar ao óbito, né, doutora? Porque se obstruir completamente, se o cálculo for muito grande e acabar obstruindo, né? Depende do local que o cálculo obstrui. Tem em gatos, que é muito comum, em cães também, lógico. Tem a obstrução do ureter, né? Que é o que liga o rim na bexiga. Uhum. Se obstruir ali, o acúmulo de urina acontece lá dentro do rim, na pelve renal, que a gente chama, e vai comprimindo o parênquima do rim. E ele não para de funcionar, né? Muitos gatos vêm a óbito por conta disso. Agora, eu fiz o exame de urina, fiz o exame de fezes e não deu nada. Mesmo assim, o exame de imagem é recomendável, porque pode ser que não tenha dado nada em um desses dois exames, mas no exame de imagem você consegue ver muito mais coisas, né? Sim, sim. Esse é o problema da doença renal. Um só exame não vai me falar nada, né? A gente vai precisar desse conjunto de exames. O exame de imagem é importantíssimo, mas ele sozinho também não me mostra muita coisa, mas não é suficiente, né? Teria que associar ele com o exame de sangue, com o exame de urina, né? Então, a associação desses exames é o essencial, né? Mas o exame de sangue também não é o exame de sangue comum, é o exame de sangue que você pede já os componentes para você ver o que precisa ver no exame de sangue. Qual o exame de sangue? Normalmente, o que é mais comum, assim, para triagem é a solicitação da função renal, que é a ureia, a creatinina, né? Que é o mais comum. O hemograma também é legal para a identificação de anemias, que podem estar vindo da doença renal, né? Esses são os mais básicos, que na triagem já é o suficiente, junto com o exame de urina e de imagem. É a importância realmente da gente fazer no nosso check-up anual, acrescentar também os exames de urina, de sangue e de imagem, né? Pelo menos um ultrassom. Pelo menos isso, é verdade. E aí, depois o restante, o especialista vai encaminhando, né? Vai vendo o que é necessário, porque cada paciente é único também, né? Nós não podemos generalizar de maneira alguma, porque a medicina, né? A medicina veterinária, a medicina
não são certas como a matemática, né? Então, cada indivíduo é um, cada indivíduo responde de uma tal maneira, cada exame vai estar de uma tal maneira, então é tudo isso. Nossa, realmente. E agora uma outra pergunta. Existe uma idade, por exemplo, o meu cãozinho tem 1 ano de idade, então eu não preciso fazer isso. Eu tenho que me preocupar com isso quando ele for, sei lá, tiver 8 anos de idade, né? Que já é uma idade mais avançada para um animalzinho. Isso também existe? Olha, a doença renal crônica é mais comum em idosos, sem dúvida alguma, ela é uma doença de geriátricos, né, de pacientes idosos. Mas a gente tem muita doença renal juvenil, doença renal que muitas vezes é diagnosticada com um exame pré-castração. A hora que vai fazer o exame para poder castrar de forma segura, vai fazer o exame de imagem ou vai fazer um exame de sangue, já tem alterações. Por quê? Muitas vezes o paciente nasce com alterações congênitas, né? Muitas vezes nasce sem um rim, ou nasce com um rim deformado, um rim menor que o outro, um rim policístico, que tem vários cistos. Então, o exame em pacientes jovens também é muito importante, né? Porque a gente não tem só a doença renal crônica dos idosos, a gente tem a doença renal juvenil, que é dos jovenzinhos. E tem mais incidências em machos, fêmeas ou isso também não voga? Não jogam. Olha só, quanta coisa para nós, tutores de animaizinhos, pensarmos, não é mesmo? É isso mesmo. E mais uma É vez, como um filho, né? não, e o pior, é um filho que não reclama, né? Porque eles são os Não, anjinhos mesmo, de 4 patas, né? Eles eles estão ficam com lá. aquelas carinhas ali, e cabe a nós, como tutores, a responsabilidade de olhar por eles, né? Porque Exato, exatamente. eu Né? Às vezes eles têm essa dorzinha chata todos os dias, é como se a gente tivesse dor de cabeça todos os dias, né? Se nós tivermos essa dor de cabeça todos os dias, nós vamos procurar alguma ajuda, né? Neurologistas, coisas do tipo. Mas o paciente, né, o cão e o gato, eles não sabem dizer, eles não sabem demonstrar que ele tem aquela dorzinha pequenininha, crônica, todos os dias, né? Ele não consegue dizer e ele não consegue demonstrar. Ele vai demonstrar quando estiver muito mal. Nós temos que observá-los muito bem, né? Aprender o comportamento deles, observar a micção, observar as fezes, né? Score de condição corporal, a gente tem que observar se está perdendo massa, se tá hidratado, né? Então precisa desse olhar crítico, dessa observação. desse carinho, né? Porque Esse eles carinho, dão esse tanto cuidado, pra gente, né? Que eles são. realmente. Então, aqui, mais uma vez, vamos frisar a importância da visita ao veterinário, pelo menos uma vez por ano, da importância de incluir nessa visita os exames básicos, o exame de urina, o exame de fezes, o exame de sangue e o exame de imagem, pelo menos um ultrassom. Não são exames tão caros, é possível a gente colocar no nosso orçamento ali. Exato. E tendo alguma alteraçãozinha, procure o especialista, porque muitas vezes, como a gente falou, né, o clínico geral, ele fala, deu uma pequena alteração, mas pode ser que se resolva, mas pode ser que até você voltar no veterinário daí 1 ano, muitas vezes, o problema tenha se agravado muito mais. Então vale a pena ir procurar um especialista, pelo menos você fica tranquilo, né, doutora? Exatamente, falou tudo. Doutora Gi, muito obrigada por participar do programa mais uma vez. Foi um prazer tê-la aqui. As suas dicas foram muito úteis para nós, tutores de animaizinhos. Ai, que bom. Que bom, Daiane, eu que agradeço, viu? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vá até a Cali, entre em contato conosco, eu estarei lá também e estarei disposta, né, a ajudar quem for preciso. Né, a Cali também tem várias outras especialidades, então acho que isso vai ser bem legal. É realmente, a Cali aqui em Jundiaí é referência em atendimento de especialidades. Doutora Gi, mais uma vez obrigada. A, Obrigada eu, você, Daiane. a vocês aí de casa, fica a dica. Cali, clínica de especialidades aqui em Jundiaí. Agende a sua consulta, vá até lá, tenho certeza que você vai gostar. Até o próximo programa.